anunciamos Jesus, vai para o ar. 2 discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Posso caminhar com vocês? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou. O que é que vocês andam conversando durante o caminho? Um deles, chamado Cleofas, respondeu. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Como você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso, de ações e palavras, diante de Deus e todo o povo. Os nossos chefes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que ele fosse condenado à morte. E o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse o Messias. Mas já faz 3 dias tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nossos amigos foram no túmulo e voltaram dizendo as mesmas coisas que as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Como vocês custam a entender? Como vocês demoram para entender as palavras dos profetas? Será que o Messias não devia ter sofrido tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eu vou seguir em frente. Espere. Fique conosco. Já está tarde e a noite vem chegando. Vamos comer. Então Jesus entrou para ficar com eles. Bendito seja Deus pelo alimento que do vosso amor nós recebemos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Jesus! Não estava nosso coração ardendo quando ele falava as Escrituras pelo caminho? Claro! Vamos avisar os outros! Rápido!
Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Na verdade, a experiência dos discípulos de Emaús foi a experiência de cada um dos apóstolos. Quer dizer, foram descobrindo Jesus, que eles foram conhecendo aos poucos. Um Jesus que, quando a gente pensa que agora eu tenho sensível, visível ao meu lado, desaparece, porque quer então ser encontrado na fé. Nós, cristãos do século XX, desse terceiro milênio da era cristã, somos chamados também a fazer a experiência dos discípulos de Emaús. E a olhar para o passado e refazer os caminhos de nossa vida. E nós vamos perceber quantas vezes Jesus se manifestou a nós em nossa caminhada. Mas os nossos olhos e o nosso coração estavam impedidos de vê-lo, talvez porque voltados para outras preocupações, outras realidades. Mas agora, refazendo a nossa história, nós podemos dizer, é mesmo, olha aquela situação que eu vivi, olha aquele momento, era Jesus que caminhava comigo. Talvez até recordando uma situação de dor da nossa vida, de uma decepção, de uma profunda tristeza, que ficamos totalmente dominados por aquilo, talvez agora vamos percebendo como Jesus se manifestou a nós. Se manifestou a nós naquela ocasião, estava caminhando conosco, nós é que não percebíamos, mas estava presente. E foi preciso, como no caso dos discípulos de Emaús, ele partir o pão para que aí eles tomassem consciência. Era ele, esse forasteiro, desconhecido que caminhou conosco, era Jesus. Nossa, agora a gente entende o que ele quis nos ensinar. Quando nos recordava as Escrituras, é mesmo, o nosso coração se abrasava, estava quente ao ouvir as suas palavras. A experiência dos discípulos de Emaús é a nossa experiência. Nós somos chamados, então, nessa Páscoa, a refazer caminhos de nossa vida, a recordar e perceber os sinais de Cristo através de um livro, de uma pessoa amiga, de um pensamento que nasceu em nosso coração, de um consolo que alguém nos deu. Enfim, de alguma forma, Jesus manifestou e mostrou sua presença ao nosso lado de uma forma que agora talvez entendamos melhor. E tomando consciência disso, nós nos preparamos para uma melhor caminhada, para daqui por diante estarmos mais atentos. Claro que ele nos chama agora a viver na fé. Ele mesmo disse a Tomé e aos apóstolos, felizes, bem-aventurados, os que não viram e creram. Nós cremos na presença de Jesus ressuscitado em nossa vida. Cremos e queremos que esta fé ilumine nossos passos, dê novo sentido à nossa caminhada e que nos dê, acima de tudo, essa alegria da qual o mundo tanto necessita. Por isso, nessa Páscoa, voltemo-nos para Jesus. Saibamos acolhê-lo com a nossa verdade. Não adianta querermos nos enfeitar e nos apresentar a Jesus como não somos. Ele conhece a nossa intimidade mais profunda. Com a nossa verdade, vamos nos aproximar dele e dizer, Senhor, eu também quero fazer uma experiência de Páscoa. Eu também quero fazer a experiência dos discípulos de Emaús. Eu também quero ser um anunciador da alegria que viesse nos trazer com a tua vinda, paixão, morte e ressurreição. E para que a sua Páscoa, essa passagem de Cristo em sua vida,
dure cada dia dos seus passos, para que a sua Páscoa seja profunda, intensamente vivida. Para isso eu peço, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, viva na paz do Senhor Jesus. Feliz Páscoa.